Rafael, olha aqui, Rafael, deixa eu falar com você o seguinte. Meu filho, você só precisa dos 4 evangelhos. O resto é acréscimo. Imagina só se para uma pessoa conhecer a Deus, ela tivesse que conhecer a história do Velho Testamento. Tivesse que ter aulinha sobre Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, decorar a genealogia judaica, ou quem foram os filhos que geraram o quê e quem, como a escola dominical, a religião faz e tudo mais. Imagina, se Deus tivesse, de fato, condicionado a revelação dele a você ter toda essa informação judaico-semítica a respeito de supostos indivíduos que andaram com Deus. Que coisa mais patética seria, por exemplo, dizer que Deus tem um povo que é superior a todos os outros humanos da Terra. Imagina que caos geraria. O caos que gerou. Gerou os judeus arrogantes, mais arrogantes do que o diabo. Gerou o cristianismo arrogante, mais arrogante do que o inferno. E gera gente que, depois de um tempo, tem a coragem de dizer: até Jesus, para poder resolver isso, depende de mim e da minha permissão. E não sou eu que estou inventando, isso está dito e declarado há milênios, vem sendo dito. A grande tragédia é justamente o pacotão. O pacotão é que não tem nada a ver com Jesus. Por isso é que eu disse, você só precisa no máximo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou na ordem você teria Marcos, Lucas, Mateus e João. Só isso. Olha, eu te digo o seguinte, você não precisa nem das cartas de Paulo. Você não precisa do Apocalipse. Em Jesus tem tudo. Em Jesus tem tudo que Paulo veio a dizer, e Paulo veio a dizer algumas outras coisas que Jesus não disse, e por isso estão sob censura do Evangelho, foram circunstancialmente úteis para um períodozinho, para uma pedagogia de educação humana num certo dado momento atrasado, mas não era Evangelho. O Evangelho já estava proposto por Jesus muito para além daquilo. Jesus nunca disse, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Não, Jesus só disse, amai até os inimigos. As mulheres, é claro, né? Os maridos, é óbvio. Os filhos também. Os pais. Se ele manda amar os inimigos, ele vem resolvendo a vida com amor do extremo mais horroroso possível para as realidades mais acolhedoras e íntimas possível. De modo que o que a gente tem contra nós é justamente isso que você pergunta, como ficar livre disso? A tua resposta está justamente em ficar livre disso e voltar-se exclusivamente para o Evangelho, que é como eu vivo. Eu vivo. Paulo, por exemplo, me é muito útil em tudo aquilo que ele não é incoerente com Jesus. Ele me é muito útil naquilo que o que ele disse ainda tem vigência hoje. No que ele perdeu a vigência, por exemplo, no que a sociedade o superou em consciência e que é algo que é coerente com o que Jesus tinha ensinado, como em Colossenses. Paulo diz, pois em Cristo Jesus não há homem, não há mulher, não há escravo, não há liberto, não há etnias, não há nacionalismo, não há pátrias superiores na terra, não há ideologia política, não há nada disso. Em Cristo Jesus a nossa convergência é total. O que Paulo vem e fala depois sobre homem, mulher, escravo e liberto e tudo é circunstancial. Porque em Cristo Jesus a gente tem que evoluir para deixar essas idiotices circunstanciais se tornarem circunstâncias históricas bem passadas e ultrapassadas. E quando a própria sociedade cresce para além do que Paulo disse que deveria ser feito há 2000 anos atrás, naquilo Paulo já morreu. Paulo só continua vivo naquilo que ele continua dizendo, que é proposta para o presente e o futuro e é coerente com o ensino de Jesus. Eu, de fato, só preciso de Jesus. Com quem que Paulo aprendia a não ser com Jesus? Com Jesus que, historicamente, ele nem conheceu nem andou com ele. Ele aprendeu com um Jesus que lhe foi contado por Barnabé,
por Priscila e a Áquila, por pessoas da família dele que já estavam em Cristo muito antes dele, gente da parentela e gente da amizade dele, alguns dos quais são mencionados nas suas cartas. E ele foi fazendo inferências, e ele diz que se retirou 3 anos para os desertos na Arábia para decantar, para ficar só com o extrato possível de Cristo do coração. Ele se viu livre da religiosidade judaica todinha, não queria nada com ela e ainda diz aos gentios, aos pagãos: olha, me honrem nisso, só nisso. Porque o preço que eu pago para manter o evangelho livre de judaísmos, de bandeiras de Israel, de rabinos, de doutrinadores, de leis, de reducionismos, de dietas sagradas, do sagrado, de templos, de santuários, de lugares santificados, o esforço que eu faço para ajudar vocês a entenderem que a vida é para ser vivida em espírito e em verdade, no mundo, na vida, a céu aberto, nas relações humanas mais lindas e legítimas, praticadas em amor. Esse é o esforço da minha vida. Me honrem nisto, por favor. Porque ele nunca teve uma relação maravilhosa com os apóstolos em Jerusalém, nem com Tiago. Pedro, ele teve que dar bronca em Pedro, como ele diz em Gálatas 2, porque Pedro era um vacilão frequentemente, mesmo depois de alguns anos, continuava tergiversante em algumas coisas. Ora, ele estava lá com Tiago e o judaísmo, ora, ele queria ficar com Paulo e um evangelho livre e aberto. Quando chegavam os presbíteros de Jerusalém, ele ficava sem saber para onde ir. Então, meu filho, Paulo foi a referência mais livre há 2000 anos atrás, mas hoje ele já não diria um monte de coisas que ele disse em algumas cartas. Ele só deixaria e continuaria afirmando o que ele disse acerca de Cristo Jesus e de Jesus o Cristo. É só o que você precisa e eu preciso. Eu não vivo baseado em qualquer coisa que não seja o que eu aprendo nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leio tudo, conheço um monte de coisas, não tenho medo de nenhum conhecimento novo, de nenhuma natureza. Observo e examino todas as coisas e retenho o que é bom, e o bom para mim é exclusivamente aquilo que é coerente com o que Jesus fez, ensinou, disse, praticou e gestuou. O que não é como Jesus não é para mim. O que não é como Jesus não é para você. Você me entendeu, não entendeu? O que não é como Jesus não é para você. Então eu vivo sem rituais, nada para mim é sagrado, nada, eu não tenho sagrado nenhum na minha vida. A minha esposa, meu amorzinho, o amor da minha vida, acabou de chegar aqui. A Adriana, vindo lá do médico. Eu expliquei no início que ela não estava aqui com a gente hoje por causa disso. Ela pode testemunhar se eu tenho algum rito sagrado, se tem alguma coisa sagrada aqui, ó, essa pedra sagrada. Não, é só bonita. E eu ainda ponho até uma luz aqui, ó, para ficar assim, como está meio azulada. É um cristal, não comprei nenhum deles, tudo aqui é presente. Tudo é presente, nada é sagrado, nada. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Não tenho dia sagrado, não tenho hora sagrada, não tenho datas sagradas, não tenho lugares sagrados, não tenho coisa alguma que tire a minha consciência e a minha espiritualidade da interioridade mais profunda, focada no meu Pai que está nos céus, na revelação dele em Cristo, aprendida por mim no Evangelho e na prática do amor de Deus que tem a ver com o meu próximo e no que eu entrego de sinceridade, de amor e de vida a todo outro ser humano que de mim se aproxime. Essa é a vida proposta por Jesus. É só daí que vem a vida abundante. O resto é religião. O resto é o que faz a gente falar de Jesus sem conhecer a Jesus. Falar o nome Jesus sem ter nada a ver com o conteúdo do Evangelho de Jesus. O resto é aquilo que faz as pessoas terem fé em Jesus sem terem a fé de Jesus, que é algo totalmente diferente. Ter fé em Jesus, tem muita gente que tem fé num nome mágico, o mais poderoso de todos os nomes. A fé em Jesus, na maioria das vezes, é magia pura, que pode ser traduzida por o sangue de Jesus tem poder.
ou está amarrada em nome de Jesus. Isso é a fé no nome mágico de Jesus. Mas eu sou chamado a ter a fé de Jesus, a fé que Jesus tinha, a fé no que Jesus praticou, e a viver como Jesus viveu, que disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, para vocês viverem a vida que eu vivi, crerem do jeito que eu criei, praticarem do jeito que eu pratiquei. E aí eu tenho um som vazando para cá, preste atenção aí dentro. Aí eu pergunto a você, aonde é que você encontra as práticas de Jesus a não ser no Evangelho? Olhe para Jesus e veja se Jesus se sentia obrigado a ir ao templo. Jesus ia ao templo no final do seu ministério só porque lá tinha muita gente. E ele diz, e ninguém morre fora de Jerusalém, nenhum profeta. Quando ele foi para Jerusalém mesmo, no finalzinho, foi para morrer. Porque Jerusalém mata, religião mata, sacerdotes matam. Quem tem domínio sobre o sagrado se sente, como eu preguei hoje aqui, dono da vinha, aí matam profetas, matam até o filho, matam quem aparecer com ideia diferente. Então, meu querido Rafael, deixa eu só te dizer isso. Por favor, jogue tudo fora, porque o que ficar, tendo a simplicidade pela qual Jesus nos ensina a viver, é tudo o que vai nos salvar da idiotice, da loucura, do fanatismo, do atraso e das distrações mentirosas da religião. Deu para você me compreender? Agora, se você lê Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, essa resposta está dada lá no livro, nos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, quando de fato a súmula de tudo é dizer que o cristianismo, no caso ortodoxo russo, tinha decidido viver e praticar tudo aquilo ao que Jesus disse não ao diabo nas tentações. Jesus veio e disse não, não, não. Transforma a pedra em pão, não. Pula do pináculo do templo, não. Ajoelha aqui, eu te darei todo o poder sobre todas as coisas. Jesus disse não. Veio o cristianismo e disse sim. Vamos fazer a trucagem, um malabarismo, a ilusão, transformar a pedra em pão. Criar uma impressão viciada, viciosa, ilusiva e de miragem na mente dessas pessoas. Aí todo o povo de Deus disse aleluia, amém. Pula do pináculo do templo, que é para ser um show de marketing. Força, obriga os anjos a virem te socorrer. Demanda a Deus, bota o nome de Deus, diga que vai cuspir na cara da Bíblia. Para o povo ver que você com você vai ou racha. Pula do pináculo do templo, faz uma loucura. Aí o povo de Deus, aleluia. Que coisa mais cheia de fé, que lindo, que homem, mulher de Deus. Quanto mais doido, pirado e diabolicamente enlouquecido o cara seja, mais ele é ungido como divino. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, eles dizem a teologia do domínio. É vontade de Deus que nós tenhamos poder sobre o resto do mundo. Foi isso que o Dostoiévski ensinou nos Irmãos Karamazov. Então, a própria leitura já te dá uma boa resposta, mas eu espero que você tenha entendido tudo que eu lhe falei. Um beijo, não esqueça, Deus é Espírito, só isso. E tudo isso. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O resto é religião e a gente está fora disso. Tá bom?